Nessa aula vamos falar dos métodos especiais getter and setters, certo? Mas aqui no Brasil é chamado de método getters e setters. Métodos getters, né, são os métodos acessórios, né? Como o nome já diz, get já é de obter, de pegar. E já os métodos setters, né, são métodos modificadores, né? O set também pode ser traduzido como definir, como nós até já brasileiramos essa palavra como setar alguma coisa. Geralmente existe uma convenção para esses métodos, tá? Se você tem um atributo, por exemplo, chamado nome, você vai ter, por exemplo, o getNome e você vai ter o setNome. Então vai ser sempre o get antes do nome do seu atributo e o set antes do seu atributo. Não existe nenhum tipo de obrigatoriedade para utilizar esses métodos, essa convenção, mas é de suma importância a gente utilizar os métodos get e setters por medidas de segurança e para que a gente não deixe vazar certas coisas, certas informações da nossa classe. Eu vou mostrar agora para você, vamos aqui para o computador, vou mostrar para você aqui, por exemplo, o diagrama de um exercício que nós vamos fazer agora. Olha só aí, nós temos uma classe venda, como você viu na aula passada, o diagrama de classes. Nós temos uma classe chamada venda, certo? Nós temos, no caso, 5 atributos, certo? Vendedor, cargo, valor, taxa de comissão e comissão, certo? Sendo todos eles, né, como você já viu na aula passada, na aula de visibilidade, na verdade, que o mais ele é público, né? Então, qualquer pessoa, qualquer classe, na verdade, qualquer classe vai poder ver esse cara, né? Ver esses carinhas aqui. E nós temos um método chamado realizar venda, né? Também público, certo? Então, bem simples, você já tinha entendido como funciona o diagrama de classes, você bateu o olho aqui, já entendeu como funciona. Show de bola! Entendido como vai estar essa classe, vamos transcrever essa classe aqui para o nosso código, né? Vamos transformar esse gráfico, esse diagrama, em classe mesmo, classe aqui no nosso sistema, certo? No sistema aqui no nosso código. Eu vou tirar aqui essa imagem, tá? Mas vou deixar aqui no ladinho, aqui na edição, vou colocar aqui no ladinho, para você ficar acompanhando a evolução da classe, você ficar comparando o diagrama com o código, certo? Eu não tenho aqui ainda o arquivo, vou criar aqui um novo arquivo, e vou chamar, por exemplo, de venda, que é o nome da classe que a gente viu lá no diagrama, que você está vendo aí no diagrama, certo? Vamos chamar então aqui public não, perdão. Vou chamar aqui, por exemplo, class venda. Eu vou abrir aqui a chave delas de abre e fechar. Tenho que também colocar aqui, né, a marcação do PHP, certo? Já vou salvar o arquivo e já vou criar aqui os atributos da nossa classe, né? O public vendedor, public cargo, public valor, opa, faltou o cifrão, public taxa de comissão, tá? Vou já explicar isso aqui. E public comissão. Certo? Nós vamos ter um método público, como você pode ver aí no diagrama, realizar, opa, faltou function, realizar venda, certo? Já vamos implementar esse cara aqui. Entenda que é algo bem simples, né? Nós temos uma venda, e na venda nós temos um vendedor, nós temos um cargo, né? O cargo do vendedor, certo? Eu já vou explicar os cargos. Nós vamos ter o valor da venda, nós vamos ter a taxa de comissão, nós vamos ter o valor da comissão, certo? Coisa bem simples, coisa bem fácil de entender, certo? O nosso método de realizar a venda, ele vai apenas imprimir informações da venda. Ele vai ser apenas um resumo da venda, né? Lógico que isso aqui você pode imaginar como um processo realmente de fazer uma venda, entrar no caixa, ir no financeiro, tirar de estoque, aquela coisa toda, mas não. A ideia aqui é apenas mostrar o funcionamento dos getters e dos setters, certo? Eu vou colar aqui, tá, a estrutura aqui do meu realizar a venda, mas já vou explicar o que tem nesse eco aqui, certo? Você tem um H1, certo? Um título dizendo venda realizada com sucesso. Você tem aqui o nome do vendedor. Eu estou pegando aqui, ó, diz vendedor. Lembra do diz que a gente viu lá no início do curso? Nós temos o diz vendedor. Vamos pegar o vendedor da venda. E nós vamos pegar aqui o cargo dele, que já vou explicar o cargo, tá? Nós temos o valor da venda dentro de um H3, que vai receber exatamente o valor da venda. Mais abaixo nós temos a comissão, que vai ser o valor da comissão. E aqui no lado, coloquei dentro de um small, coloquei a taxa de comissão, apenas para a gente ver o valor e a taxa que foi colocada, certo? E abaixo eu coloquei aqui um HR, né, que é uma régua, e coloquei aqui, parabéns vendedor, né, o nome do vendedor vai cair aqui, você ganhou tantos reais de comissão, certo? Bem simples, um resumo que vai cair quando a gente mandar chamar esse método, ele vai imprimir desse jeito formatadinho. Bom, nosso cargo é muito simples, tá? Vamos ter aqui, por exemplo, 3 cargos, que eu coloquei nessa situação apenas aqui para a aula, tá? Vamos ter, por exemplo, o cargo que vai ser o E, certo? Ele vai receber o valor E, certo? E o E vai ser de estagiário. Vamos supor que seja um vendedor estagiário, está começando agora e ele é um estagiário, certo?
Vamos ter, por exemplo, o vendedor, né? Vai ser representado como um V de vendedor. E vamos ter o gerente, G de gerente, certo? Gerente. Beleza? Então, esses são os 3 possíveis cargos aqui para nossa venda, certo? Não pode, sabe, o sistema ele não pode deixar eu colocar outro cargo. Ou pode ser E, ou V, ou G, certo? O sistema vai ter que fazer essa verificação para mim. E para cada tipo de cargo, vamos ter a sua comissão, tá certo? Aqui para o nosso, por exemplo, o nosso estagiário, vamos colocar aqui, por exemplo, 2%, né? Ser 0,2%, certo? Para o nosso vendedor, vai ser, por exemplo, 10%, né? Vamos colocar 10% aqui para o vendedor. E para o gerente vai ser, por exemplo, 20%. Certo? 20%. Então, de acordo com o cargo, tá? De acordo com o cargo da pessoa que está vendendo aqui, vai ter a sua comissão bonitinha configurada, certo? Se eu for estagiário vai ser 2%, se for vendedor vai ser 10%, se for gerente vai ser 20%. Vamos fazer o seguinte, vamos estagiário, vamos colocar 5%, para ficar um pouquinho mais fechadinho, né? Pronto, ficou mais legalzinho aqui. Então essa vai ser a regra do nosso sisteminha aqui de venda, tá certo? Então vamos aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, depois da declaração da classe, vamos aqui instanciar esse objeto, vai ser igual a new venda. Opa, é venda. Eu vou chamar de venda mesmo, tá, gente? Coloca o nome que vocês acharem melhor aí na hora que você for praticar. Vou dizer que o vendedor, tá, dessa venda, vai ser o João da Silva. Ok? Vou dizer que o cargo dele, venda, cargo dele, vai ser G de gerente, certo? E vou dizer que o valor dessa venda foi R$100. Aqui é bem simples, você já viu isso em outras aulas, tá? Nada de novo aqui. Então vou agora fazer o seguinte, vou fazer aqui um switch, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou fazer um switch, tá? Porque eu tenho que verificar o cargo de quem está fazendo essa venda para eu aplicar a comissão dependendo do cargo do cara, certo? Então vamos lá. Vou fazer um switch em cima do, venda cargo, certo? Ó, se for no caso o estagiário, certo? A minha venda, a taxa de comissão dela vai ser 0,05, né? 5%. Acho que eu coloquei 50%, que é 0,05, perdão, gente, tá? Que é 0,05, que é 5% só. É 5, 10 e 20, certo? Aqui eu dou um break. E vou fazer aqui case. Se for no caso vendedor, né? Vai ser aqui venda, taxa de comissão vai ser 0,10, certo? 10%. Vou dar um break aqui. E caso seja gerente, né? Ele vai ter que venda, taxa de comissão vai ser igual a 0,20, certo? E caso não caia em nenhuma dessas opções aqui, caso não caia em nenhum desses cases, tá? Caso ele não caia em nenhum desses cases, então quer dizer que ele colocou um outro tipo lá de cargo, que não é permitido, tá? Então a gente tem que botar uma trava aqui, né? Uma verificação de segurança. Vamos colocar aqui só um DIE dizendo o seguinte, cargo inválido. Você só pode inserir E, V ou G. Tranquilo? Fizemos aqui a nossa travinha de segurança, então se o cara tentar colocar aqui qualquer tipo de cargo que seja diferente de E, V ou G, o sistema vai dar um die, né? Ele vai parar o processamento e vai lançar essa mensagem aí para que o usuário possa corrigir. Bom, e sabendo aqui da venda, né? Sabendo qual o valor da comissão, né? Eu já tenho, na verdade, eu já tenho a taxa da comissão, né? Eu posso aqui embaixo fazer o seguinte, ó. Venda, comissão, né? Essa comissão aqui vai ser o valor mesmo, o valor real. Quantos reais ele vai ganhar? Comissão vai ser igual a venda, valor, né? O valor da venda, vezes a taxa de comissão. E agora basta chamar venda, né? Aquele nosso métodozinho que está imprimindo aquelas informações, né? Realizar venda. Aquele métodozinho que imprime bem bonitinho, quem é que está fazendo a venda, qual o valor, e etc e tal. Bom, recapitulando então, a gente está instanciando o objeto venda, certo? Estamos preenchendo aqui os atributos para a gente saber o que vai acontecer nessa venda. E aqui a gente tem aquela verificação, né? Aquela trava que é para verificar se o tipo, né? Se o cargo do cara é estagiário, se é vendedor, se é gerente. Caso seja qualquer coisa diferente disso, ele vai disparar uma mensagem dizendo, vai parar o processamento
e vai dizer que o cargo dele é inválido, certo? E vai dizer que só pode inserir E, V ou G, tá certo? Aqui nada demais, e aqui embaixo, né, para finalizar, eu tô fazendo o cálculo da comissão do vendedor e aqui tô mandando imprimir, tá? Bem simples, bem beabá. Vou startar agora aqui o meu servidor embutido, tá? Deixa eu entrar aqui que eu ainda não startei ele. Eu vou entrar aqui na parte chamada Getters e Setters. Vou fazer aqui o mesmo procedimento que eu fiz na aula passada, tá? Venda.php. Pronto, já estou com o meu servidorzinho aqui aberto. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar aqui pro meu Chrome. Opa, deixa eu voltar aqui pro Chrome. Pronto. Ele deu aqui cargo inválido, né? Já de cara, não sei porquê. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Switch e tal. Ver e tal. Ah, faltou aqui o break, ó. Faltou só o break aqui, apenas um errinho aqui. Vamos atualizar e pronto. Olha só, ele deu venda realizada com sucesso, tá? O vendedor dele é o João da Silva, que ele é gerente, né? E o valor da venda foi R$100, como a gente colocou aqui. E a comissão foi de R$20, né? 20% do valor da venda total. Então, beleza, tá tudo ok, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer outra coisa, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer outra coisa aqui, ele vai dar aquela travinha, como a gente já tinha visto no início, né? Só que se um cara mal intencionado, né? Um cara, como isso aqui tá aberto, vocês estão percebendo que tá tudo aberto aqui, eu tô colocando toda a lógica aqui. Só que se um cara mal intencionado dizer, cara, eu sou estagiário, eu não quero ganhar 5% não, quero ganhar 25%. Poxa, a gente deixou uma brecha muito grande aqui pro cara, para esse escopo aqui, né, esse escopo poder mudar as informações da comissão. Sendo que isso tem que estar seguro dentro da minha classe, entendeu? Se eu vier aqui, ó, e colocar aqui como estagiário, por exemplo, ó, ele vai permitir os 25%, né? Então veja que tem uma brecha, tem uma informação que está vazando que não deve vazar, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora, tá? Isso foi um dos exemplos que eu citei. Eu posso, por exemplo, aqui também na comissão colocar um valor. Ao invés de ser só isso aqui, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó. Ao invés de ganhar a comissão, vou ganhar mais R$200. Então o valor da comissão aí vai estar adulterada, né? Vai estar aí com a gordurinha a mais. Então você pode perceber que tem informações vazando aqui que não deve vazar, certo? E o encapsulamento serve exatamente isso. Aquela história do controle que eu te falei, dos circuitos, está dentro da capa, né? Da carcaça, para que fique toda a parte protegida. Essa parte, né? Essa parte aqui, esse contexto, imagine que se seja um arquivo externo, um outro arquivo. Esse contexto está sabendo demais o que a minha classe faz. Então, a ideia é que esse switch e que essa regra de cálculo vá para dentro da minha classe e que seja tudo privadinho. E que dentro desse contexto eu apenas digo realizar a venda e a minha classe já faz tudo de forma encapsulada, né? É o que vamos fazer agora aqui, essa refatoração. Vamos criar os getters e os setters, como a gente tinha falado no início da aula, certo? Bem simples de fazer, ó. Vamos lá, vou fazer primeiro um set. Vamos fazer o set, por exemplo, de vendedor, né? Não vai fazer tanto sentido aqui para nossa lógica, mas eu vou criar de todos para que você entenda como funciona, tá? Vamos lá, public function get, certo? Get e o nome do meu atributo. Opa, get e o nome do meu atributo, certo? Esse é o padrão, get e o nome do atributo, certo? Colocar a letrinha, a primeira letra maiúscula, certo? Para ficar no padrãozinho, certo? Na nomenclatura. E aqui simplesmente ele vai retornar o valor atual de vendedor. Simples assim, tá? Esse é o get. Não disse que ia falar o set primeiro, esse é o get. E o set, o setter, né? Ele é dessa forma. Public function set, né? Set de setter, vendedor, certo? A gente vai receber um parâmetro aqui do tipo string, certo? Vou colocar aqui o nome de vendedor, tá? Métodos, funções podem receber argumentos, tá? Para que lá naquele contexto, lá embaixo, eu possa enviar uma informação dentro dos parâmetros, dentro dessa função e desse método, certo? Esse string precedido aqui, isso é uma feature do PHP 7, tá? Se você tiver com o PHP menor que 7, tá? Inferior a 7, basta tirar esse string aqui que vai resolver tudo, tá? Eu gosto de colocar aqui para ficar tipado e você entender e ficar até legível na leitura, certo? Então eu coloco o nome do parâmetro e aqui simplesmente eu atribuo esse valor. Eu defino o valor para o atributo vendedor. Então eu coloco this vendedor é igual a vendedor. Vendedor.
Perceba que eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, é o que eu faço aqui, ó, certo? Só que aqui dentro eu posso fazer uma série de validações, certo? Aqui no caso do vendedor, tá, vamos ver uma regra na minha cabeça. Vamos supor que o tamanho do vendedor, do nome, só pode ser, por exemplo, 20 caracteres, tá? E poderia ser uma validação aqui dentro do set. Sei lá, o vendedor teria que ter um espaço para você permitir, para você obrigar o cara a colocar nome e sobrenome, e por aí vai. A regra de negócio vai da sua cabeça, certo? Mas a gente vai colocar a regra de negócio apenas pertinente ao cargo, né? O cargo do vendedor, e também a comissão que a gente fez, né? Então vamos criar aqui os métodos getter e setters dos outros atributos. Eu vou copiar aqui, tá, gente? Para ficar mais... para eu ganhar mais um tempinho aqui. Vamos fazer de cargo, ó, set cargo. Aqui vai ser uma string também. Cargo. Cargo. E aqui cargo. Certo? Ok, aqui beleza. Já tem um set de cargo. E aqui vou fazer o get cargo, que vai simplesmente retornar o valor atual do atributo cargo. Simples assim, certo? Vamos fazer agora o do valor, certo? Vou copiar aqui, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, ó, set valor, tá? Ele vai receber um float, certo? Que é um tipo do ponto flutuante, valor. Vou colocar aqui valor igual a valor. Não tem nada a ver esse nome valor ser igual a isso aqui não, tá? Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá certo? Estou colocando valor apenas para ficar igualzinho o nome do atributo e tal, mas não tem nada a ver, você pode colocar qualquer nome dos argumentos, tá certo? Set valor e get valor. Get. Return desvalor, certo? A taxa de comissão e o valor da comissão não vão ter métodos setters, tá? Exatamente porque eu não quero que nenhum meio externo altere o valor da minha comissão e nem altere o valor do meu valor da comissão, nem da taxa nem do valor. Então, para isso, né, eu tenho que criar aqui, por exemplo, public function, somente o get taxa comissão, que vai retornar o this taxa de comissão, e mesma coisa, vou copiar aqui, comissão, certo? E não podemos deixar de esquecer do principal, que é colocar esses carinhas como privado, certo? Todo mundo aqui é privado, certo? Só quem pode alterar, só quem pode mexer nesses camaradas é a própria classe. Se nós tentarmos executar a nossa aplicação do jeito que ela está aqui, ele deve dar um erro dizendo que, ó, por exemplo, propriedade de vendedor, que é a primeira que a gente configura, ele está dizendo que é privado e a gente não pode modificar diretamente o atributo, certo? Então, vamos lá, vamos corrigir isso aí, né? Vamos descer aqui um pouquinho, vamos fazer, ao invés de... eu vou até comentar, certo? Essas 3 linhas. Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui em cima, venda, set vendedor, certo? Vai ser esse mesmo valor que está aqui, certo? Se a gente for atualizar aqui, ele vai dar, opa, ele passou no vendedor, hein? Então ele vai para o próximo, que é o cargo. Então vamos lá, venda, set cargo, vamos botar o cargo G do jeito que está lá embaixo. Vamos colocar venda, valor, vai ser igual, opa, valor não, aí a gente está fazendo a mesma coisa, né? Set valor, opa, é 100, né? O valor, certo? Do jeito que está aqui, a gente já configurou 3 atributos, né? A gente fez o quê? Vamos lá no set vendedor e vamos colocar esse nome aqui, esse string, no atributo vendedor. Então ele vem aqui no set vendedor, ó, no set vendedor, ele vai dizer que o desvendedor, o vendedor do objeto atual, vai receber o valor que vem aqui por argumento, beleza? Então vamos testar aqui, ele agora deve dar um erro, dizendo que a gente não pode acessar o cargo, né, diretamente, né? Vamos ver aqui. Olha só, ele dizendo que o cargo não pode ser acessado diretamente, porque ele é privado. Tá, mas agora onde vão entrar essas regras de validação aqui? Já que eles não podem ficar aqui, onde eles vão ficar? Muito simples, ó. Eu vou até copiar o que está aqui, ó. Vou arrancar daqui, ó. Command X eu dei aqui, ou Ctrl X, né? Para mim Windows. Eu vou aqui no set cargo, ó. Quando eu for definir o cargo, eu preciso fazer essa verificação, ó. Certo, ó. Eu tenho que fazer essa verificação. Eu posso fazer uma outra verificação aqui, ó. If strlen cargo for maior do que 1, certo? Eu posso fazer um die também, que nem eu fiz aqui, ó.
certo? Que nem eu fiz aqui, para ele dar para ele parar na validação, para ele parar o processamento e dizer só pode ser inserido um caractere no cargo, certo? Essa função vai apenas contar quantos caracteres tem nessa string, né? Que a string está sendo enviada via parâmetro, via argumento, e aí se tiver maior que 1, se for maior que 1, se for, por exemplo, a partir de 2, ele não vai deixar e vai emitir essa mensagem aqui e vai parar o processamento, ok? Então a gente vai ver aqui a venda, ó, certo? Só que aqui não vai ser venda, agora vai ser this, tudo aqui vai ser this, ó, this, e aqui descargo igual a cargo. Vou salvar, certo? Aqui embaixo nós temos que fazer o seguinte, ó, vamos chamar o nosso realizar venda, aqui em cima, certo? Deixa eu colocar aqui melhor, né? Ele vai dar um erro porque ele vai tentar acessar a comissão aqui, certo? Ó, vamos ver aqui. Deixa eu atualizar a página. Opa, ele deu aqui cargo inválido. Vamos analisar aqui o que está errado no nosso set cargo. Lógico, faz todo sentido, né? Porque eu tô tentando pegar aqui o descargo, né? No caso aqui é o cargo, switch cargo. Entenda que o problema aqui é porque nesse momento, né? Nesse momento que ele está usando aqui o cargo, ele não está com nada, está nulo, né? Porque eu não setei nenhum valor. Mas aqui eu tenho que usar, no caso, é o cargo, certo? Que é o que vem via parâmetro. Beleza, a gente vai atualizar aqui. Se nós formos atualizar aqui, atualizar. E aí, beleza, ó, ele dá o erro aqui do valor, ó, né? Já era esperado. E ele não pegou aqui o valor, ó, o valor da minha comissão. Ele só pegou apenas a taxa, o valor, aquela coisa toda. Vamos corrigir agora o problema da comissão, do cálculo da comissão. O cálculo da comissão, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a mesma coisa, ó, vou arrancar daqui, como eu disse na outra vez. Vou colocar aqui no set valor, ó. Coloco aqui, ó, só que ao invés de ser venda, vai ser o this, né? Aqui vai ser this, aqui vai ser this. Certo? Então, assim que eu setar o valor da minha venda, certo? Eu vou dizer já qual é, calcular já o valor da comissão. Isso tudo quem faz é o set valor, tá? Essa minha parte aqui, ó, ela não vai saber como é calculado, quais as taxas são calculadas de acordo com o cargo, ela não precisa saber disso, tá certo? Então, do jeito que está aqui, nossa aplicação já deve funcionar como estava antes. Vou atualizar aqui. Opa, o valor deu 0, né? Vamos ver aqui por que o valor deu 0. Set valor... no caso não é this valor, né? Mais uma vez o mesmo erro lá do cargo, né? Aqui, no caso, vai ser o valor enviado via parâmetro, certo? E aqui embaixo ele seta o valor. Talvez se eu mudasse isso aqui para cima, ele resolvia também. Tá, mas vamos fazer assim, vamos deixar que assim, não vai influenciar em nada, né? E pronto. Olha só que maravilha, certo? Eu tenho um valor de R$100, tá? 20% é 20, né? E aqui a mensagenzinha como estava antes. Vejam só, tá? A minha classe ficou muito mais segura, ficou muito mais firme, né? As minhas informações não estão vazando, minhas regras de negócio não estão vazando, tá tudo aqui dentro do set e dos sets, no caso, nesse caso aqui. Então, o set, ele está encapsulando as regras de negócio do set cargo e do set valor. Certo? A regra de cálculo, o set valor vai ficar responsável por isso. Não preciso, a minha interface, né? Essa minha interface aqui, no caso, não precisa saber como vai ser feito isso, certo? Então, fizemos o exemplo do setter e getter e vamos, como eu tinha falado, vamos ver aqui como ficou o diagrama de classes. Ó. Ficou bem maior, né? Vocês podem perceber. E vejam só mais um plus aí, mais uma ajudazinha aí, mais uma coisa para a gente aprender no diagrama de classes, que é o tipo, ó. A gente coloca a visibilidade, o nome do nosso atributo, 2 pontos e o tipo dele, certo? No caso aqui o vendedor, ele é um string, né? Mesma coisa nos métodos, ó. Tem os métodos, tem uma visibilidade, tem o nome do método, na assinatura do método, e tem aqui o 2 pontos string, né? Dizendo que o retorno dele, tá? Aqui eu estou dizendo que o retorno desse método vai ser um string. O 2 pontos void é porque ele não vai retornar nada, ele só vai executar alguma coisa e pronto. Certo? E dentro dos meus argumentos, eu posso também dizer o tipo dele, ó. Como está em cima lá nos atributos, tá? Então, mais uma aprendizagem também do diagrama de classes e também você aprendeu como funcionam esses métodos especiais getters e setters, tá certo? Espero que você tenha entendido e espero você então na próxima aula.